Beleza. Então, tá gravando a aula, vai ficar mais fácil. Eu acho que alguém entrou. Não. Só uma mensagenzinha. Ok. Então, gente, quando a gente trabalha com sistemas pneumáticos, né? Será que alguém mais entrou? Tá aparecendo aqui toda hora essa mensagenzinha. Ah, tá. É só um colega que deu uma boa noite. Eu me desprendo muito fácil das mensagens com os barulhinhos, mas vai dar certo. Então, quando trabalhando com... Opa, voltou. Trabalhando com ar comprimido, né, eu preciso basicamente, na verdade, essencialmente, produzir esse ar comprimido. E quem produz esse ar comprimido, né, é um equipamento chamado compressor. Mas não, basicamente, eu não tenho que só produzir o ar comprimido. Eu tenho que fazer o tratamento para poder distribuir ele no meu sistema, no meu equipamento, e aí fazer o tratamento e aí distribuir para o meu sistema, né? Então, não basta eu apenas produzir, eu tenho que fazer esse tratar e aí fazer a distribuição. E, basicamente, a aula de hoje vai ser sobre esse contexto, produzir, preparar e distribuir. Generalidade, né? Dada a ampla difusão do ar comprimido na automação, precisamos, nas instalações industriais, de uma redistribuição do ar, exatamente como no setor elétrico. Existe o cabeamento de fios elétricos. Então, assim, tal qual no setor elétrico, eu preciso não apenas produzir a energia, mas tratar ela que de forma chegue na minha casa, por exemplo, aqui em Manaus, no Amazonas, 110 volts, né? Num processo de sistemas pneumáticos, eu preciso também produzir esse ar comprimido, tratar para poder enviar para a minha redistribuição, para os meus equipamentos. Porque se eu não faço isso, eu tenho uma vida útil do meu sistema, dos meus equipamentos, muito debilitada e diminuída. E eu não quero ter gastos, né? A gente, enquanto indústria, a gente tem que evitar ao máximo esses gastos que podem ser evitados. Então, o sistema pneumático é normalmente constituído de uma central de compressão, né? Ou seja, de um compressor, um equipamento que produz, né, esse ar comprimido, uma redistribuição e uma carga pneumática. Só que, para eu falar de ar comprimido, né, falar de compressor do equipamento, eu tenho que falar antes da qualidade do ar comprimido. Vocês estão vendo aqui a telinha de qualidade do ar comprimido, né? Só para me ter certeza, para não estar falando, vocês não estarem vendo. Falta o senhor passar os slides, professor. Já está na posição tratamento e distribuição. Então, peraí, deixa eu finalizar aqui e eu vou colocar para compartilhar tudo, porque dá bom não isso aqui, peraí. Compartilhamento, deixa eu botar aqui, permitir. Tela inteira, melhor, que aí eu consigo tudo. Agora apareceu, né, meninos? Isso, apareceu agora. Apareceu sim. Sim, mestre. Obrigado. Então, vamos lá. Qualidade do ar comprimido, né? Os equipamentos pneumáticos, eles são mecanismos muito delicados e sensíveis. Apesar de serem, a gente viu na aula anterior que a pneumática tem como uma de suas vantagens de equipamentos robustos, né? Apesar deles serem robustos, eles são equipamentos delicados e sensíveis. Então, eu preciso tratar esse ar, tem que ter um certo grau de qualidade, porque senão eu vou diminuir a vida útil do meu equipamento. Então, para funcionamento confiável, com bom rendimento, é necessário assegurar a qualidade do ar comprimido. Então, que fatores são esses que eu tenho que trabalhar para aumentar a qualidade do ar comprimido, né? Então, tem que trabalhar a questão da pressão, da vazão, o teor de água é importantíssimo, né? Quando eu falo de água, eu estou falando de umidade no meu sistema. Teor de partículas sólidas, que a gente chama de particulados, a poeira em si, né? E o teor de óleo. Lembra que eu estou trabalhando com peças mecânicas e aí eu tenho que, obrigatoriamente, ter uma quantidade de óleo ali para fazer a lubrificação no meu sistema, né? Lubrificação interna. Então, esses fatores são importantíssimos para que eu tenha, no final, uma qualidade
boa para trabalhar no meu sistema pneumático. Tem que ter essa qualidade do ar comprimido, levando em consideração esses fatores, né? Pressão, vazão, umidade, particulados e a quantidade de óleo. Então, a central de compressão, né, ela se encarrega de comprimir o ar que vem aspirado do ambiente e depois de ser processado, né, de ser produzido, ele é armazenado em reservatórios de vários tamanhos, de várias formas, e então ele é distribuído. Então, quem faz, né, o coração da central de compressão são os compressores, que são equipamentos, máquinas, destinados a elevar a pressão de um certo volume de ar, admitindo as condições atmosféricas até uma determinada pressão, exigida na execução de trabalhos realizados pelo ar comprimido. Então, os compressores, eles são classificados basicamente, né, em duas categorias, de deslocamento volumétrico e de deslocamento dinâmico. E aí essa classificação, né, ela se fundamenta no princípio de trabalho. Como assim? Por exemplo, o deslocamento volumétrico, ele baseia-se no princípio de redução do volume, ou seja, consegue a compressão enviando o ar para dentro de um recipiente, né, fechado, e diminuindo posteriormente o recipiente, em câmeras, né, pressurizando o ar. Então, o ar, ele é inoculado em várias câmeras, e aí vai aumentando a pressão, e eu consigo aí comprimir o ar e tornar o ar, por assim chamado, ar comprimido. Também, né, é conhecido como compressor de deslocamento positivo ou deslocamento volumétrico, né, e ele é compreendido, né, é compreendido como compressor de êmbolos ou de pistão muito frequentemente. A gente consegue ver isso, esses compressores em borracharias, né, e mecânicos que trabalham com pintura. A gente vai ver depois umas imagens deles ali no próximo slide. E a outra classificação de compressores, né, são os compressores por deslocamento dinâmico, que baseia-se no princípio de fluxo, né, succionando o ar de um lado e comprimindo do outro, por aceleração de massa, ou seja, a elevação de pressão é obtida por meio de convecção de energia cinética em pressão durante a passagem de ar através de um compressor, que a gente conhece como os compressores aqui, eles são entendidos como turbinas. Eu não sei se vocês tiveram uma disciplina de máquinas de fluxo, eu até cheguei a enviar a mensagem para um guri da turma de vocês, mas acabei que, por conta da correria do dia, eu esqueci de perguntar. Vocês tiveram alguma disciplina que aborda sobre máquinas de fluxo? Acredito que não, professor. Até agora não. Quando falo de máquinas de fluxo, estou falando de turbinas, bombas. Vocês não viram isso no curso, no sétimo período? Não, a gente só viu um pouco em termodinâmica. Em termodinâmica tinha. Só o uso, né? E não como ela funciona, não o funcionamento. Princípio de funcionamento dessas turbinas, vocês não viram, no caso. Exatamente. Então, quando eu vou falar de hidráulica, eu vou dar uma atenção maior nesse conteúdo. Eu vou até anotar aqui no meu caderninho, que aí eu já tenho o material preparado, fica até mais fácil para mim. Deixa eu só anotar aqui. Beleza, anotadinho. Então, a classificação dos compressores, meninos, né, basicamente, né, ela tem essa classificação, como eu falei, né, ela se baseia no princípio de deslocamento. Então, tem deslocamento dinâmico e deslocamento positivo. Dentro do deslocamento positivo, nós temos aqui os compressores rotativos e alternativos, né. Nos rotativos tem os compressores tipo Holt, palheta, parafuso. Dentro dos alternativos, nós temos diafragma e o pistão, né, e tem os compressores também de deslocamento dinâmico, né, que aqui a gente vai trabalhar com as turbinas, né? Então, tem aqui as turbinas que funcionam com fluxo radial, com fluxo axial, do tipo ejetor. E aqui eu tenho a simbologia. Então, repare, a gente vai trabalhar muito com a questão de simbologia quando a gente começar a trabalhar dentro das simulações. Fazer simulações no FluidSim ou no próprio Automation Studio, vai ser essa simbologia de compressor que a gente está trabalhando. Então, é a mesma simbologia para todos os compressores? Sim, é a mesma simbologia para todos os compressores. Deixa eu verificar aqui se mais alguém entrou aqui.
Beleza. Voltou para a tela do slide, né, meninos? Sim. Beleza, obrigado. Então, aqui, gente, tem um compressor, né, de pistão ou êmbolo. Então, reparem, né, que esse compressor a gente consegue... Olha para esse compressor, provavelmente a maioria aqui já viu esse compressor em oficina em borracharia, né, em oficina que trabalha com lanternagem, funilaria. Ele é bem comum, né? E o princípio de funcionamento desse pistão, o êmbolo, ele é muito parecido com o funcionamento de um motor de automóvel, né? Então, o que eu tenho aqui, basicamente, é o quê? É um virabrequim, né, que está fazendo um movimento rotativo, e aí esse virabrequim, ele vai estar acionando o meu conjunto biela-pistão, né? Então, reparem que aqui eu consigo ainda ter a figura das válvulas, né, onde eu tenho aqui a sucção, né, do ar e depois o envio dele para a câmara ali ou para o reservatório. A simbologia é a mesma, e basicamente é isso. Eu tenho um pistão, por isso que é compressor de pistão ou êmbolo, né, e vai estar fazendo esse movimento, né, eu tenho aqui o virabrequim fazendo movimento rotativo, e aí nesse caso, por exemplo, lá na frente eu vou estar falando sobre isso também, né, aqui eu tenho o acionamento desse virabrequim para o motor elétrico, né, a gente consegue ver aqui o motor elétrico interligando aqui e fazendo o movimento rotativo desse virabrequim, mas em algumas situações eu tenho um acionamento por um motor, por exemplo, um motor de combustão de verdade, e aí a gente vai ver mais lá na frente como que funcionam as outras opções. O outro tipo de compressor, né, também de deslocamento positivo, é o compressor de duplo pistão. Então, o que acontece aqui? A simbologia, reparem, é a mesma, né? Então, o princípio de funcionamento, basicamente, é o mesmo, né? Só que repare que eu tenho aqui duas câmeras, né, com pistões. Então, a primeira câmera, ela faz a sucção do ar, e esse ar, né, que já foi succionado, ele é enviado para uma outra câmera de ar, e aí, finalmente, ele é enviado para um reservatório. A vantagem desse compressor duplo pistão é que ele suporta pressões maiores, né, no caso, maiores do que 10 bar. Tem a questão da contaminação com óleo, porque como eu tenho aqui mais partes mecânicas, eu tenho aqui mais um pistão, eu tenho mais um êmbolo, então, inevitavelmente, eu vou ter problema com contaminação com óleo no meu ar. Claro que eu consigo fazer o tratamento disso, mas para situações em que eu tenho que evitar ao máximo a questão de contaminação do ar comprimido, esse compressor ele não é indicado, né? Eu tenho uma compressão que ela é pulsante, né? Então, ela não é contínua, e também uma outra característica desse tipo de compressor é que ele tem um custo, né, mais baixo do que o compressor que nós iremos ver mais à frente. Então, ele é mais interessante financeiramente, mas dependendo da aplicação, ele não é recomendado. Aqui eu tenho um compressor de pistão com membrana, né? Então, o que acontece aqui? O princípio de funcionamento ele é idêntico a um pistão, a um compressor de pistão. A diferença é que eu tenho, de fato, uma membrana aqui. Ou seja, a parte mecânica aqui do êmbolo com a biela, ela não tem contato com o ar que é succionado, né, comprimido e enviado para o reservatório. Então, a vantagem desse compressor é que ele é isento de contaminação por conta de óleo, por exemplo, né? Vale lembrar que esse compressor ele também não atinge altas pressões. A compressão também dele é pulsante, né? Eu tenho uma baixa vazão e ele é indicado para pequenas aplicações. Então, basicamente, as aplicações desse compressor, não sei se vocês já viram um compressor desse, mas quem já viu, por exemplo, essas UBS que trabalham, né, com o consultório odontológico, esse compressor, ele é super mega indicado para consultórios odontológicos, porque imagina, a ferramenta de trabalho ali do dentista, né, aquelas brocas pneumáticas, aquele equipamento ali. Então, imagina, tá trabalhando lá na tua boca e tá enchendo de óleo. Então, não é, de fato, nenhum recomendado. Eu tenho que ter aí um ar mais
sem contaminação possível, né, com menos particulados possível, com menos óleo possível. Então, esse compressor, né, que é uma aplicação ali específica, né, ele é indicado. Aqueles inaladores também, professor? Sim. Mas aí é um compressor mais simples ali, né? É tipo, bem rudimentar, digamos assim, comparado com o equipamento desse, que ele é mais robusto, ele é maior, tem mais ou menos 60 centímetros de altura. Seria um Mas, mais portátil, né? isso, mas é o mesmo princípio de funcionamento. Aí, meninos, tem o compressor de palhetas, né? Que já é aqui, ainda é, na verdade, é um compressor do tipo de deslocamento volumétrico, né? Então, ele é um compressor rotativo, né? Ele não é pulsante, diferente dos compressores que nós tínhamos visto até então. Ele não tem a característica de ser pulsante, né? Ele é uma vazão contínua. Ele é isento de lubrificação. Ele também não atinge altas pressões, né? Então, quando se tem uma aplicação que exige altas pressões, ele não é indicado, né? A pressão é contínua e pode ser utilizado como bomba de vácuo quando você utiliza ele de forma inversa, né? Mais um assunto a gente falar dentro de máquinas de fluxo. Eu achei que vocês deveriam ter isso. Vocês já tiveram alguma disciplina que fala sobre refrigeração, ciclos de Ainda não. refrigeração? Termodinâmica. Termodinâmica, mas de refrigeração é mais lá na frente, no último período. Nossa, muito estranho, mas ok, tá bom. Aí tem o compressor duplo parafuso, né? Que é um compressor que tem umas características já diferentes do que nós vimos até então, né? A compressão é contínua, né? São para aplicações que necessitam de alta vazão de ar comprimido. Ele tem uma baixa manutenção, porém o custo dele é elevado. Por quê? É um compressor com alta eficiência. No entanto, ele é indicado para indústrias que precisam frequentemente muito de ar comprimido, né, em alta vazão. Por isso que ele é indicado para aplicações na indústria. E aí, o que acontece? Apesar desse alto custo, né, esse custo elevado, ele se justifica, porque imagina, eu estou numa indústria, tipo uma Honda da vida, uma P&G, onde eu tenho necessidade de 24 horas de ar comprimido. Então, eu vou ter que fazer, inevitavelmente, né, investimento em equipamentos que me deem esse retorno para funcionar 24 horas no meu processo. Então, ele se justifica por conta disso. Apesar de ser mais caro, né, ele se justifica por conta disso. Ele garante, né, tem essa credibilidade. E aí, se for observar os parafusos, né, o sistema de usinagem dele é extremamente bem feito, bem elaborado, não pode ter nenhum defeito aí, porque senão essas peças aí, esse duplo parafuso são realmente engrenagens, elas têm que ter um contato 100%. Então, se justifica, né, esse alto custo de investimento nesse tipo de equipamento. Esse é o princípio de funcionamento do supercharger. Motores Legal. pressurizados. Legal, eu desconheço, mas se você está falando, eu vou acreditar em tudo. É porque tem motores sobrealimentados, né? O anterior seria a turbina e esse daí seria o supercharge. São duas formas de sobrealimentar o motor a combustão com ar. Legal. Legal, obrigado pela informação. E aí, gente, eu tenho... quais são os itens, né, que são interessantes para eu selecionar o compressor, né? Então, quando eu estou numa indústria, eu estou numa fábrica, e eu tenho que montar um sistema pneumático, uma outra situação, eu preciso de compressor, como que eu vou fazer essa seleção? Baseado em quê? Né? Eu coloquei aqui alguns fatores que são importantes na hora de eu fazer a seleção. O primeiro é a vazão, né? Ou seja, quanto de ar eu preciso fornecer para o meu sistema. Então, a vazão, o volume de ar fornecido, depende da literatura aí que você vai estar
estudando, por exemplo, manuais da Parker usam vazão, manuais da Bosch, Rexroth, Festo usam já volume já fornecido. Aí tem autor que chama de vazão, tem autor que fala de volume já fornecido, mas é tudo a mesma coisa, tá? Nada mais é do que a quantidade de ar que está sendo fornecido pelo compressor. E aí, coloquei uma observação. Podemos obter o volume de ar fornecido teórico, que é aquele que a gente consegue pelos cálculos. Porém, né, para fazer essa seleção, né, o volume de ar fornecido efetivo pelo compressor é que interessa, pois é com este que são acionados e comandados os aparelhos pneumáticos, ou seja, os atuadores, as válvulas de pressão, válvulas direcionais, válvulas de vazão e por aí vai, todos os componentes. Então, eu consigo duas informações, né? Uma teórica, que é o volume de ar fornecido teórico, por cálculo, mas o que me interessa de fato, né, é o volume efetivo que esse compressor ele produz. E aí eu consigo isso com o manual. Não tem para onde correr. O outro item, né, de seleção é acionamento. Então, geralmente, os compressores são acionados por motores elétricos, monofásicos ou trifásicos, ou por motores a combustão, né? Seja ele motor a gasolina ou diesel, que aí, nesse caso, são situações de compressores que geralmente são de estações móveis de trabalho. Então, o que acontece? Algumas situações, né, a empresa já deixa sobre aviso, digamos assim, uma estação de trabalho com compressor, por quê? Se eu tenho só um compressor na fábrica e esse compressor ele dá uma pane, então eu não posso parar o sistema, essa estação móvel ela é acionada, né, com um compressor acionado por motor explosão, e aí meu sistema não para e eu consigo deixar ali a estação móvel e trabalhar, fazer manutenção corretiva do compressor que de fato está ali alimentando e está com problema, né? Um outro item muito importante para a seleção do compressor é a refrigeração, né? A gente sabe que é entendido que por ter partes mecânicas e o ar está sendo comprimido, né? As partes mecânicas, assim como o ar, vai sofrer atrito, então a temperatura vai elevar bastante desse sistema, desse compressor. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que diminuir a temperatura interna, porque senão a vida útil desse equipamento vai ser diminuída, né? E eu não quero reduzir a vida útil. Nós, enquanto técnicos, tecnólogos, engenheiros, temos que pensar na vida útil prolongada dos meus equipamentos, senão eu não consigo ali ter condições de manter o sistema, né? Eu vou ter prejuízos constantes, eu não quero isso, quero ter lucro, e enfim. Então, a refrigeração, né? Provocado pela compressão do ar e pelo atrito, cria-se calor no compressor, o qual deve ser dissipado, né? Conforme o grau de temperatura no compressor, é necessário escolher a refrigeração mais adequada. Então, para compressores pequenos, né, eu vou ter as aletas, que nada mais são do que palhetas de aeração, elas são suficientes para o ar ser dissipado. Para compressores maiores, né, como de pistão, né, aí esses compressores já possuem o ventilador, que é para dissipar esse calor. E eu tenho sistemas maiores, como ali os compressores de parafuso, né, que aí já vão utilizar uma água circulante, ou então uma torre de refrigeração, água corrente, que aí é porque eu vou ter realmente alta demanda de ar comprimido, então esse meu equipamento, inevitavelmente, ele vai esquentar mais, né? Então, preciso remover esse calor. Preparação do ar comprimido, né? Então, não sei se vocês conseguem recordar, mas lá num dos slides anterior, eu falei da questão da água, né? Que a água, para o meu sistema pneumático, ela é muito ruim, né? Ela é drástica mesmo, ela é super prejudicial para o sistema pneumático. Então, o que acontece? O ar atmosférico ele é uma mistura de gases, né? A gente tem vários gases na atmosfera, principalmente de oxigênio e nitrogênio, e contém contaminantes de 3 tipos básicos, né? O H2O, que é a água, óleo e poeira, que eles conhecem como particulados. O que acontece? As partículas de poeira, em geral, abrasivas, né? Ou seja, elas promovem, né, a abrasão ali dos componentes mecânicos, né? E o óleo queimado no ambiente de lubrificação do compressor. São responsáveis por manchas nos produtos, de vários problemas, né, de
da qualidade e da vida útil prolongada ser reduzida. Então, o que acontece? A água é responsável por uma outra série de convenientes, que eu vou falar mais aqui na frente, nos próximos slides, né? E o compressor, né, ao admitir o ar, ele aspira também seus compostos, e ao comprimir, adiciona a esta mistura o calor, além de óleo lubrificante. Então, é óbvio, o compressor, quando ele aspira o ar atmosférico, ele leva consigo tudo que está ali na atmosfera, água, particulados, poeira, né? E mais o óleo interno ali do processo de compressão do compressor. Então, ele vai jogar tudo isso no sistema, mas, por isso que a gente vai trabalhar, né, a questão do tratamento do ar comprimido mais à frente. Então, a quantidade de água absorvida pelo ar, ela está relacionada com a temperatura e o volume. Claro, quanto mais ar, né, com volume maior de ar, o compressor absorve, né, mais água vai estar entrando no sistema. Lembra que no ar atmosférico tem uma mistura de gases, inclusive, né, água e poeira, particulados. E aí, né, durante a compressão, verifica-se o que? Uma elevação considerável na temperatura. Né? Lembra que eu estou comprimindo o ar, então a temperatura está aumentando tanto do ar comprimido quanto do compressor, né? Então, a capacidade de retenção da água pelo ar está relacionada com a temperatura. Sendo assim, não haverá precipitação no interior das câmeras de compressão. Precipitação, nesse caso, gente, nada mais é do que a condensação de água, né? E eu não quero que aconteça isso, eu não quero que a água seja condensada. E quando a água é condensada, né, seja ela sai do estado gasoso, né, para o estado líquido, acontece o efeito Ariete, que a gente vai ver mais à frente. Deixa eu entro aqui na sala. Uma pergunta, menino. Voltou para o slide? Preparação do ar comprimido? Voltou. Sim. Então, vamos voltar lá para a nossa reflexão. Então, deixa eu ver onde que estava falando. Então, tá. Então, quando tem precipitação, né, no interior da câmara de compressão, eu vou ter aí o condensado. Condensado, vocês vão ver provavelmente muito esse termo quando vocês estiverem estudando sobre refrigeração, não sei se alguém já estudou, mas é algo que, para um sistema interno que trabalha com pressão, temperatura, né, e no nosso caso o ar comprimido, ele é super prejudicial. Inclusive, né, dentro da pneumática, a precipitação, né, ela causa o efeito Ariete, que a gente vai ver mais ali na frente também, eu vou falar melhor sobre isso. Então, a precipitação de água ocorrerá quando o ar sofrer um resfriamento, seja no resfriador ou na linha de distribuição. Então, pense comigo, né, o ar comprimido ele vem ali em alta temperatura, alta pressão, né, lembra que pressão e temperatura eles geralmente andam junto, alta pressão, né, alta temperatura, diminui a pressão, diminui a temperatura. Vocês vão ter uma ideia mais clara quando vocês estudarem refrigeração. Mas, enfim, lembrem disso, pressão e temperatura sempre vão andar juntos. Então, o que está falando aqui nesse parágrafo, né, é que a precipitação da água, ou seja, a condensação vai ocorrer quando o ar sofrer resfriamento. Então, se eu diminuo a temperatura, provavelmente, dependendo da quantidade de água no meu sistema, vai acontecer essa condensação da água, que é algo que eu não quero. Então, tem que remover, né, essa umidade do meu sistema pneumático. A presença de água condensada nas linhas de ar, causada pela diminuição da temperatura, terá como consequências o quê? Né? Então, tem aqui, oxidação da tubulação e componentes pneumáticos, vai destruir a película lubrificante existente entre as duas superfícies que estão em contato, acarretando desgaste prematuro e reduzindo a vida útil das peças, válvulas, cilindros, né? Prejudica a produção de peças, né? Ou seja, a produção fabril vai ser prejudicada porque eu vou estar tendo paradas frequentes para troca desses equipamentos, seja atuador ou válvulas. Arrasta partículas sólidas, né, que é a poeira, os particulados de modo geral, que prejudicarão o funcionamento dos componentes pneumáticos. Aumenta o índice de manutenção, óbvio, né? Impossibilita a aplicação em equipamentos de pulverização, né? Então, fica
impossível fazer isso. E provoca golpes de ariete nas superfícies adjacentes. Vocês já viram falar sobre isso, gente? Ariete, golpes de ariete? Alguém já ouviu falar? Já ouvi falar, mas em tubulação de água. Exatamente. Na tubulação de água, que a gente trabalha com hidráulica, é um outro termo que usa lá, e eu não consigo lembrar agora. Cavitação. Tem a cavitação e tem um outro termo. Mas vai causar a mesma coisa, só que lá na hidráulica é por conta, né, da cavitação, que vai também ocasionar golpe de ariete, mas aqui é por conta do condensado, da precipitação. Então, o que é isso? Golpe de ariete, professor? Que loucura é isso? É o seguinte, não sei se, eu acho que vocês já viram um filme antigo, onde tinha aquele povo que pegava uma tora de uma árvore e tentava derrubar um portão ou então uma muralha. Eu acho que vocês já viram algo nesse tipo, em filme, desenho. Então, o que acontece? O golpe de ariete nada mais é do que isso, mas dentro da pneumática. Como funciona? Se eu tenho umidade, ou seja, eu tenho água dentro do meu sistema, né, e aí está passando ali um fluxo contínuo de ar comprimido. De repente, né, esse fluxo de ar comprimido, ele é aumentado. Essa gotinha de água está lá dentro do meu sistema, né, quando vir essa pressão maior de ar comprimido, vai acontecer esse golpe de ariete, vai bater mesmo, pode até danificar de forma a quebrar a válvula ou então o atuador, e aí é esse o golpe de ariete que provoca nas superfícies adjacentes dentro do meu sistema pneumático. Por isso, é super importante fazer essa preparação do ar comprimido antes de distribuir. Não é só produzir, comprimir e mandar, né, para o meu sistema. Tem que ter toda essa preparação, principalmente com relação à água. Entendido até aqui, meninos? Sim, professor. Sim, senhor. Beleza, vamos continuando. Então, gente, é de maior importância, suma importância, que a grande parte da água, né, bem como dos resíduos de óleo, sejam removidos do ar para evitar a redução da vida útil de todos os dispositivos e máquinas pneumáticas. Mas como que eu vou fazer, né, remover esse monte de tranqueira do ar, do ar atmosférico, né? Então, eu coloquei aqui uma imagem, né, que mostra basicamente como que eu consigo fazer essa produção, preparação e distribuição do ar comprimido antes de mandar para a minha linha de produção. Então, tem aqui a aspiração, né, a sucção do ar, e tem aqui a simbologia dos componentes. Então, tem aqui a aspiração e filtração. Filtração aqui, a filtração lembra poeira e particulados de modo geral, aqui aqueles particulados maiores, né. Em seguida, eu tenho a compressão, né. Então, eu tenho aqui a figura do compressor interligado ao motor elétrico. Vocês vão ter que decorar essas simbologias. Vocês têm que decorar, tem uma variação só de simbologia. O colega Clay estava perguntando, mas não tem da atividade? Eu falei, não tem, porque os últimos serão os primeiros. Então, já sabe que vai ter, vocês vão ter que decorar isso, não tem para onde correr. Mas acaba que, fazendo várias vezes, vocês vão memorizar. Eu memorizei. Então, depois da compressão, tem um resfriamento, né? Lembra que o meu ar comprimido, ele sai, né, do compressor com alta temperatura, alta pressão, então preciso passar por um processo de resfriamento justamente para me remover, né, a umidade. Em seguida, tem uma outra filtração aqui de particulados menores, né, tem filtração inicial, que é particulados maiores, poeira, de modo geral, aqui uma outra filtração, que são partículas menores, né. Após isso, eu tenho uma secagem, vai estudar sobre secagem já nos próximos slides, tem um processo de secagem, tem alguns tipos. Então, ele é armazenado em reservatório, distribuído, e aí tem um outro tratamento final, que é por conta do lubrefio. Então, aqui, na rede de ar comprimido, claro que é uma rede aqui bem complexa, a gente vai falar de por um desses elementos. E aí eu não sei se você... eu lembro que grande parte da turma já fez um técnico em mecânica, né? E aí, provavelmente, quando vocês fizeram um técnico em mecânica, vocês tiveram a chance, a oportunidade de visitar o laboratório de pneumática. E aí, se vocês tiveram essa oportunidade, lá quando estavam no ensino médio, ou então após o ensino médio fizeram um técnico, vocês podem perguntar, mas professor, lá no laboratório do IFAM Centro, tem um compressor que é ligado direto numa bancada, não tem esse monte de equipamento aqui. Aí aquela situação, né? Lembra que por uma situação
laboratorial, né, de uma escola, de um instituto, né, eu vou estar trabalhando ali com uma vez por semana, às vezes uma vez por mês, uma vez por semestre. Então, não preciso de todo esse tratamento. Por quê? Porque não é frequente o uso. E aí, o que acontece? Por exemplo, lá no laboratório de Figueiredo, de pneumática, eu acho até bom, porque assim os alunos lá do integrado, subsequente, que vão estar, já tem alguma coisa para fazer. Eu mando desmontar tudo, lubrificar direitinho, e aí já vou ter alguma coisa para fazer. Então, inevitavelmente, eu até prefiro que não tenha esse sistema de tratamento no laboratório, porque aí os estagiários vão ter que fazer ter alguma coisa para fazer no laboratório. Uma delas é esse serviço. Então, aqui, né, inicialmente eu tenho um compressor, que é a figura número 1. Após, eu tenho o resfriador do ar, né? O separador de condensado. Não é à toa que esse separador de condensado, ou seja, separador da água. Alguém mandou uma coisa aqui no grupo. Gente, você não pode me distrair, porque me distrai muito rápido. Esse é o Aguinaldo. Enfim, vou virar o celular, senão vou ficar toda hora olhando. Então, aqui, gente, tem um separador de condensado, ou seja, eu consigo, nesse equipamento aqui, né, fazer a extração da água condensada. E não é à toa que ele está ligado aqui a um reservatório. Por quê? No reservatório, vai ver uma figura detalhada no reservatório, eu tenho um dreno. Então, esse separador de condensado já envia essa água aqui para essa região onde é o reservatório, e aí o próprio reservatório que tem funções específicas, como, por exemplo, também resfriar o ar, né, já vai ter nessa região aqui uma parte de água que vai ser separada do ar comprimido. Então, tem um dreno aqui, eu consigo fazer a extração do condensado. Tem um purgador automático, né? E aí, depende da situação, do sistema, da empresa, da indústria, né? Tem purgadores que não são automáticos, são manuais. Então, tem um operador que vem aqui, faz a purga, né? Ou seja, extrai esse condensado, e aí continua o processo, de horas em horas, tipo, por turno, então a cada 4 horas, e tem empresas que trabalham com um purgador automático, como esse aqui ilustrado. Aí tem um pré-filtro convalescente, né? Para que serve isso? Justamente para fazer a separação lá daqueles particulados. Deixa eu fazer uma anotação sobre isso aqui, deixa eu ver. Então, ele consegue, já tem um filtro inicial, esse filtro, pré-filtro coalescente é para extrair ainda mais os particulados, as partículas menores que não foram retiradas no início do processo da preparação do ar comprimido. Daí vem secador do ar, né? 8, nada mais é do que um purgador automático eletrônico, não necessariamente tem, né, que eu lembro que estou falando de um sistema aqui bem completo e complexo, preparação do ar comprimido. Aí eu tenho outros filtros, né, coalescente, que é para, dependendo aqui da aplicação, é muito importante que tenham esses filtros, porque eu quero o mínimo de contaminação. Então, por exemplo, em indústria, em empresas que trabalham, por exemplo, com montagem de componentes SMD, que as máquinas, os robôs, trabalham com ar comprimido, isso é muito importante, porque o que faz a captação do componente, né, e deposita na placa de circuito impresso, é uma máquina eletropneumática. E aí, se eu tenho contaminação, né, de qualquer jeito esse ar, eu vou ter problema, inevitavelmente, na qualidade dessa minha placa, desse meu produto final. Então, em empresas SMD, SMT, é muito importante que haja toda essa preparação do ar comprimido. Aí tem os filtros, né? E aí, não menos importante, é que eu tenho separador de água e óleo, que eu não posso pegar esse óleo que está acima do especificado e jogar na natureza. Tem todo um direcionamento e tudo, por isso existe a ISO 9001, ISO 14000, que justamente trata dessa questão de reutilização, ou então envio, encaminhamento desse óleo, dessa sujeirada toda para algum lugar específico. Aqui eu vou falar, gente, sobre os secadores, né? Então, secadores já nada mais é do que, o próprio nome fala, secar o ar. Então, o primeiro, e não menos importante, muito visto na indústria também, é a secagem por resfriamento. Professor? Pois não.
Sobre esse óleo, todos podem, quais são os que podem ser reutilizáveis? Aí vai do tipo de óleo feito pelo fabricante, né? Aí eu não sei te falar quais são os tipos de óleo, porque quando tu compra um óleo desse específico, aí ele vai estar falando se você pode reutilizar ou não. Mas geralmente, né, ele não é reutilizável, por quê? Esse óleo está contaminado com particulados. Então, assim, tu pega um óleo que está sujo e deposita novamente no compressor, por exemplo, um compressor de pistão, êmbolo, ou então até um duplo parafuso, tu vai estragar o pistão, ou então a usinagem lá do duplo parafuso. Então, provavelmente, não é recomendado você reutilizar. Entendi. Aí, gente, a simbologia de secadores é essa simbologia aqui, ó. Para todos os tipos que eu vou falar. Sempre vai ser uma simbologia única. Eu acho que alguém entrou. Deixa eu ver. Não sei, levantou a mão. Gerson levantou a mão. Deve estar só se alongando aí, levantando a mão. Eu tô vendo aqui o comentário do Cleiton, tentando entender. Tem vídeo falatório sobre Não, professor, a minha dúvida era o seguinte, eu vi ali no desenho que há várias curvas dentro do sistema pneumático ali. Eu quero saber se a sequência dos dispositivos ali de purificação desse ar comprimido é sempre esse padrão aí, ou o que determina essa ordem é a planta do sistema pneumático? Deixa eu ver se eu entendi. Tu tá me perguntando sobre esse. Tá vendo aqui a imagem, né? Tá perguntando se é essa ordem aqui ou essa ordem aqui de cima. Não, a sequência dos purificadores, desses secadores. Ah, não. Essa sequência sempre vai ser essa mesma sequência. Eu não posso colocar um reservatório antes do compressor, por exemplo. Não, entendi. Eu estou dizendo isso aqui. Ela vai ser. Acho que eu não fui bem compreendido. A quantidade, essa aqui, é a quantidade dependente do tamanho dessa estrutura aqui, ou pode ter mais outra sequência dessa dentro de um sistema só? Ah, eu entendi. Então, aí vai depender muito, né, da tua aplicação, Gerson, né? Gerson? Isso. É Gerson? Então, Gerson, vai depender muito da tua aplicação. Aqui o que acontece? Para esse layout que está montado aqui, né, eu consigo ter uma estação de trabalho X, né, que vai atender N equipamentos, N estações de trabalho. Então, tem aqui uma central de distribuição, distribui para várias estações de trabalho, ou então dispositivos eletropneumáticos, pneumáticos mesmo. Mas aí, de repente, dependendo da aplicação, tu pode ter, sim, outro compressor, uma outra sequência dessa daqui. Eu acho que é essa a tua pergunta, né? E aí você pode ter, sim, outra sequência dessa, com outros componentes, na mesma sequência. Eu te respondi? Exatamente, porque quando eu trabalhava na indústria, na Honda, eu via que cada linha dessa aqui tinha um sistema parecido com esse aqui. Uhum. Só que quando ela se integrava à linha de montagem, por exemplo, eu não via, mas era a ligação, utilizava a mesma pneumática, entendendo? Da montagem lá para a parte que fazia a integração das peças todinha. Por isso que eu estou perguntando se... Porque depois que ele é todo preparado, passa pelos pré-filtros, né, que são os filtradores, aí ele é encaminhado para distribuição. Já está limpo, já foi preparado, aí ele é distribuído. Então, é o mesmo ar comprimido. Exatamente, é distribuído por toda a fábrica, e a fábrica é grande, né? Eu acho que o sistema... Eu acho que o que é importante dentro desse sistema aqui é a potência desse compressor aqui, na verdade. Exatamente. Lembra lá dos itens que eu estava falando, os itens para seleção? O primeiro item que eu falei é a vazão. Então, é quanto que eu preciso de ar para alimentar meu sistema. E aí você tem que fazer os cálculos, né? Então, quando você pega o manual, geralmente o próprio manual do compressor já tem essas equaçõezinhas, ou então quando você pega o manual de uma empresa, seja uma da Park, da Bosch, tem lá
esses cálculos aí para você poder fazer esse dimensionamento. Vamos lá. Então, vamos lá falar dos secadores de ar, né? Então, o secador de ar já está falando, a ideia dele é secar o ar, né? Então, o primeiro aqui que eu coloquei aqui no slide é a secagem por resfriamento. Então, como é que funciona isso daqui? O princípio de funcionamento desse secador, né, nada mais é do que passar o ar que vem úmido por trocador de calor, né? Nesse caso aqui, eu tenho, mais uma vez, eu vou cair nesse assunto novamente, né, que é o princípio de funcionamento de uma geladeira, ou seja, de um ciclo de refrigeração. Então, no ciclo de refrigeração, eu vou ter um fluido refrigerante, seja um CFC, um isobutano da vida, né, onde eu vou estar passando o fluido refrigerante por um circuito que vai estar ora sendo comprimido e ora está sendo expandido. Quando esse fluido refrigerante ele é expandido, né, eu tenho a diminuição da pressão, tal qual a diminuição da temperatura. Então, tem um ar que está vindo úmido, ou seja, ele está vindo com água, né, só que está em forma de vapor, e aí, quando ele entra em contato com esse trocador de calor, né, que aqui foi expandido, ou seja, lembra do congelador da tua geladeira. Quando eu tenho esse ar úmido passando por essa região do trocador de calor que está gelada, né, está temperatura baixa, a água vai precipitar, ou seja, ela vai condensar. Vai condensar a água aqui, vai ficar aqui acumulada, e vem o ar seco por aqui, e aí volta para a alimentação. E o que acontece? O ar seco, né, ele já ajuda ao ar úmido diminuindo a temperatura, E aí eu tenho o dreno e consigo retirar esse condensado, essa água precipitada no meu sistema. Assim que funciona o secador por resfriamento, né? Então, ele resfria o ar, necessita de energia externa. Lembra que eu estou aqui com um trocador de calor de um ciclo de refrigeração da geladeira, por exemplo. Então, preciso, inevitavelmente, dessa energia externa, ou seja, desse componente externo. Por isso, ele vai ser mais caro, porque eu tenho que investir nesse trocador de calor. Reduz a umidade pela condensação do ar, né? E é muito utilizado na indústria metalúrgica. Esse é a secagem por resfriamento. O outro tipo de secagem é a secagem por absorção, né? Que é uma secagem química, né? Como é que funciona? Tem um ar úmido entrando aqui, vai entrar em contato com esse material, que deixa eu lembrar... que é o cloreto de cálcio, né? E aí esse cloreto de cálcio ele vai absorver toda a umidade, né? E aí a água condensada vai ficar aqui nessa região do secador, e eu consigo depois fazer a purga, e o ar seco vai ser eliminado. Então aqui, nesse processo de secagem por absorção, é um processo químico, né? Onde eu vou ter absorção, de fato, absorção do precipitado, da água condensada, não necessita de energia externa, instalação e manutenção são simples, né? E utiliza-se geralmente nesse processo cloreto de cálcio. A simbologia lembra que a simbologia é a mesma do processo anterior. E o último tipo de secagem é a secagem por adsorção, né? Então, aqui o que eu tenho? Eu tenho um elemento secante regenerável, diferente da secagem por absorção, que é ali o que acontece. Quando eu não tenho mais cloreto de cálcio para fazer a absorção, eu tenho que pegar, tirar todo aquele componente químico, né, e colocar um outro, não tem como eu reaproveitar. Já na adsorção, né, que é uma absorção, mas mais superficial, eu consigo fazer, manter esse componente. Como? Fazendo, por exemplo, colocando ele numa estufa, e aí eu consigo remover toda a umidade e coloco de novo no meu sistema. Por isso, não é à toa que eu tenho aqui, né, 2 elementos secadores, porque quando um está totalmente contaminado, eu consigo aqui dar bypass nele e aciono o outro. Então, não para a linha por conta disso, por conta de manutenções, né? É uma manutenção bem simples. Não é preciso parar o fornecimento para regenerar o elemento secante, porque sempre eu vou ter um outro em paralelo, que aí eu consigo parar um e deixar o outro funcionando, né? E aqui nesse processo de adsorção, a gente utiliza a sílica gel, que aí quando ela está toda
Úmida, eu consigo levar ela para uma estufa, né, um outro processo e remover a umidade. E aí tem o reservatório, né? O reservatório nada mais é do que um sistema, o reservatório mais é do que um armazenador, né, do ar comprimido. Então, como que funciona? Né? Um sistema de ar comprimido é dotado geralmente de um ou mais reservatórios, né, desempenhando grandes funções junto a todo o processo de produção. Então, ele não só armazena, mas tem outras funções importantes para o reservatório. Quais? Além de armazenar o ar comprimido, que é o óbvio, né, ele resfria o ar auxiliando a eliminação do condensado. Então, não é à toa que aqui eu tenho esse dreno, que o ar aqui armazenado, né, como o reservatório ele vai resfriar, né, então o condensado vai inevitavelmente, por gravidade, né, vai vir para essa região e eu consigo fazer a purga. Compensa as flutuações de pressão em todo o sistema de distribuição, ou seja, eu posso ter, professor, então, um compressor tipo pistão ou duplo pistão, que não é uma pressão constante, ela é oscilante, mas o meu reservatório, pelo fato de estar armazenando ar comprimido, para minha distribuição, eu não vou sentir essas flutuações. Então, você pode, sim, ter um compressor que ele é oscilante, mas o reservatório, ele te elimina essa oscilação na tua bancada, tá bom? Então, eu tenho aqui a estabilização do fluxo de ar, então vai ser contínuo quando eu tenho esse reservatório, e controla as margens dos compressores, né? E aí, gente, não menos importante, eu tenho um tratamento final, né, que é o lubrefil. Então, o que acontece? Após passar por todo o processo de produção, tratamento, preparação, distribuição, o ar comprimido deve sofrer, por último, né, um condicionamento, antes de ser colocado para trabalhar de fato, a fim de produzir melhores desempenhos. Então, apesar de você fazer a filtragem, fazer resfriamento, fazer secagem, passar pelos pré-filtros, você tem que fazer esse último tratamento, que é o lubrefil, né? Então, neste caso, o beneficiamento do ar comprimido consiste no seguinte: filtragem, uma outra filtragem, regulagem de pressão e introdução de uma certa quantidade de óleo para a lubrificação de todas as partes mecânicas dos componentes pneumáticos. O que acontece? Antigamente, nos equipamentos mais antigos, né, eu tinha aqui um filtro, um regulador de pressão e mais um outro componente que eu conseguia inserir um óleo lubrificante. Só que, com o advento das tecnologias e evolução, foi removido, né, esse dispositivo para introduzir o óleo, porque eu já quero remover, foi visto, estudado, que colocar mais óleo no sistema não ia me trazer benefício. Já tinha o óleo que eu preciso, já é o suficiente, já é inserido no início do sistema, lá com o compressor, então não preciso mais inserir mais óleo. Algumas instalações, algumas atividades específicas, ok, mas no geral não precisa, tá? Aí o que acontece? A utilização desta unidade de serviço é indispensável em qualquer tipo de sistema pneumático, do mais simples ao mais complexo. Então, por isso que, por exemplo, lá na minha bancada, eu vou ter um compressor e um lubrefil. É o suficiente para a minha bancada lá do laboratório. Mas já uma indústria que trabalha, por exemplo, com pintura, lanternagem, funilaria, não dá para me colocar só isso, porque eu vou ter problema para o meu produto final, né? Eu vou ter contaminação, então eu não quero isso, por exemplo, na tinta lá que está pintando o carro, está toda contaminada, feia e tudo mais. Ao mesmo tempo que permite aos componentes trabalharem em condições favoráveis, né, ele prolonga a vida útil do sistema pneumático como um todo, das válvulas, atuadores, por aí vai, né? Gente, é isso, achei que tivesse mais slides, estava tão legal, não sei se vocês têm alguma dúvida. Podem ficar à vontade. Essa é a bibliografia que eu utilizei, vocês já sabem. Professor, sobre a secagem, eu achei, assim, eu fiquei pensando se aquela que é a parte química, né, se ela é mais em conta que a outra, que é elétrica, né?
Não, a outra, na verdade, é a mecânica, né? Que você tem aí um ciclo de refrigeração para fazer essa secagem. Então, de cara, não é mais em conta, porque tu vai estar utilizando mais energia, né, no teu sistema, tu vai ter mais gasto, vai ter que, imagina, ter que colocar uma geladeira, né? Em outras palavras, para fazer a secagem, quando pode só usar um produto químico. Então, obviamente, é mais caro. A mecânica é mais cara? Sim, a mecânica é mais caro, porque tu vai estar usando ali um sistema de refrigeração para fazer essa. Mas ela é mais eficiente também, né? Olha, eficiente é uma palavra muito forte quando está falando desses processos, porque vai depender muito da tua aplicação. Porque você está trabalhando com um produto que é barato, digamos assim, um produto final barato, então talvez não seja muito interessante colocar uma secagem aí por mecânica, né? Mas você vai colocar uma secagem aí química por absorção ou adsorção. A silicase gel é um produto muito barato, muito barato. Agora, questão de eficiência, eu acho que é, só realmente verificando na prática, né, essas situações. Eu não sei, porque quando eu trabalhei, por exemplo, no distrito, minha empresa trabalhei no distrito, a empresa que eu trabalhava lá tinha só um compressor e um reservatório, só. O resto que lute, secador, resfriador, a gente que lutava. Então, todo dia de manhã eu chegava, era da área técnica, e tinha que estar fazendo a purga das máquinas. Estava cheio de água, assim, era litros de água mesmo. Negócio bem punk. Mas aí, para essa situação aí, qual é mais eficiente, eu não sei te precisar. É o Luana, né? Liliane. Lilian, sobre depender da aplicação. Não tinha pensado nisso. Mas eu fiquei só com isso na cabeça sobre qual seria mais em conta, né? Dependendo da eficiência, só isso mesmo, acho que é. Eu anotei. A mais em conta com certeza não é a mecânica, isso é óbvio. Mas agora, a mais eficiente, aí é uma outra situação a ser estudada e verificada, né? Aí eu não sei te precisar. Mais alguém, meninos? Pessoal, é mito, Oi, mito dizer que os cantos dentro do layout de pneumática favorecem a maior acúmulo de condensação? Olha, eu não sei se é mito, mas eu sei que uma verdade é que essa, acho que tá falando, quando fala em canto, tá falando de dobra, assim, de joelho, é isso? Sim. Ah, tá. Então, esses cantos, eu não sei se vai ser favorável à precipitação, mas eu sei que ele vai ser muito favorável, vai contar muito para a questão da perda de carga, né? Então, toda vez que você tem ali uma dobra ali, 90 graus, por exemplo, você tem uma perda de carga ali exorbitante. Aí eu não sei se te precisar, se nessa situação vai ajudar a ter precipitado, né? Porque pelo que a gente estuda, a questão do condensado, ela se dá justamente por conta do ar atmosférico, do ar atmosférico que é succionado pelo compressor, e aí vai outros gases, né? Nitrogênio, oxigênio, água. Então é por conta disso. Agora, se esses cantos, né, esses joelhos e tudo vão ser elementos que vão favorecer ficar acumulado ali, precipitado, eu acho que não, penso que não. Mais alguém, gente? Marcelo tá com o microfone aberto para diálogo, Marcelo? Gente, eu não sei se vocês lembram, mas eu falei na aula passada que eu não reprovo por falta, mas isso não quer dizer que eu não faça a chamada, tá? Certo. Tudo bem. Bom.
Então, vamos lá. Tô abrindo aqui rapidinho. Olha, deu 1 hora a aula. Eu não consigo falar mais de 1 hora, não. Eu fico estressado. Então, vamos lá. Aguinaldo, tá presente? Acho que não, né? Ana Carolina. Tô presente sim, hein, professor? Desculpa aí pela demora. Aguinaldo. Ah, beleza, seu Aguinaldo, tá bom. Já te removi aqui as faltas. Ana Carolina. Ana Carolina. Tá. Ana Clara. Presente. Antônio José. Tá. Bruno. Bruno tá, que eu lembro que eu coloquei ele. Carlos Eduardo. Presente, professor. Aí tem aqui. Donaldo. Presente. Tá, ok. Edilson tá presente. Eduardo tá presente. Fábio tá presente? Professor, ficou mudo. Carlos Eduardo, o senhor deu presença? O Fábio mandou no chat aí, tá presente. Ok, Fábio tá presente. George tá presente. Eu sei que o Gerson tá. George tá presente? Acho que George tá presente. Gerson tá presente. Ok. Aí, Ibsen. Eu acho que é assim que pronuncia o nome desse colega. Ibsen, né? Presente, é Ibsen mesmo, professor. Ah, beleza. Obrigado. Nada. Isaac. Isaac não tá. Isaac não tá de novo. José Wilson. Presente, professor. Liliane tá presente. Luana. Presente, professor. E Lucas. Lucas Emanuel. Lucas, presente. Marcelo. Marcelo Llanuso, presente. Márcio. Márcio da Silva, presente. Marineide. Presente. Pedro Henrique. Presente. Rafael. Presente. E Vitor. Presente. Vitor. Perfeito. Então, deixa eu ver, tem alguma coisa aqui no chat. Ah, tá. Não, Carlos Eduardo, eu dei presença, assim. Algumas pessoas eu não chamo, porque quem interage comigo, eu decoro o nome, por exemplo, a Lidiane, o Gerson. Aí, quando eu não chamo, é porque eu já lancei presença. E também eu vou decorando, né? Eu faço esse exercício até em sala de aula mesmo. Quando eu decoro, eu não chamo mais. Agora, se eu chamo, é porque eu não decorei, é porque eu não vi. Aí eu tenho certeza, deu falta. Gente, no mais é isso, tá? Qualquer coisa tem aí, tá lá no Portal das Potencialidades, que é o meu site, a aula de hoje. Eu coloquei para gravar, deixa eu ver aqui onde que tem. Para, onde que tem gravação.